Então, agora ok. Muito bem, então nós vamos, não é, dar finalização hoje a uma série de etapas que nós temos percorrido aí durante esse processo da investigação desse princípio que é o rastreador, né, o princípio AK, que é o princípio do Atma Karaka. Para que nós possamos lidar com esse rastreador, né, de uma maneira consciente, de uma maneira consistente, né, que ele não seja simplesmente um método superficial, então se fez necessário fazer toda essa investigação. É claro que você pode também, né, ele funciona também, se você não tiver consciência dele, né? Por exemplo, nós não temos consciência total de como é que funciona essa transmissão de dados que está se dando agora entre nós, né? Nós estamos aí à distância, né? Uma certa distância uns dos outros, mas o mais incrível, né? O mais fantástico e maravilhoso é que funciona praticamente, pode-se dizer, né, a velocidade praticamente a velocidade eu acredito que a velocidade da luz, né, porque eu estou falando aqui e vocês estão ouvindo aí simultaneamente. Isso é simplesmente maravilhoso. E nós não temos consciência de como é que isso está funcionando. A gente tem uma ideia, né, muito vaga de como é que isso funciona pela propagação de ondas, os satélites que são organizados para funcionar com base na relatividade geral, e enfim, a gente sabe por cima mais ou menos como é que funciona, mas não sabe nos detalhes, né, na sua intrincacia. Mas funciona, a gente só tecla num botãozinho vermelho ali e olha só que maravilha, vai lá, está funcionando. Só que nós queremos entender como funciona o universo. É diferente de você consumir o universo e interagir com o universo. Nós estamos buscando interagir com o universo justamente porque nós estamos buscando interagir com a pessoa suprema. E interagir com o universo é a primeira etapa de interagir com esse princípio criador. Ok? As coisas são feitas por etapas. Então o universo é a nossa primeira etapa, o nosso primeiro desafio, e para compreender o universo, isso vai exigir de nós uma certa performance, e nós temos alguns caminhos diferentes que podem ser adotados, como por exemplo, nós podemos investigar o universo do ponto de vista mitológico, nós podemos investigar o universo do ponto de vista metafísico, nós podemos investigá-lo do ponto de vista científico, ou nós podemos juntar todas essas peças e ver, né, qual é a composição final que isso daí produz. E essa é a nossa proposta. Nós estamos utilizando todos os recursos disponíveis que nos permitam fazer essa operação, né? Ser um ser racional significa ter a capacidade e a versatilidade de não descartar peças simplesmente por questões meramente dogmáticas ou meramente preconceituosas. Isso é ser racional. Então, ser racional significa racionalizar as coisas da maneira mais optimizável possível. Ser racional não significa focar no único ponto em detrimento dos demais, considerando-os supérfluos ou superficiais. Eles são úteis em todas as suas fases. E é exatamente isso que nós estamos fazendo para fazer a investigação desse princípio, que é o princípio do AK. Nós fizemos aí a retrospectiva, né, que a gente está fazendo agora, pretende demonstrar o caminho que nós já fizemos até aqui, né? Nós analisamos o universo do ponto de vista da investigação, que é o princípio conhecido como Sankhya Yoga, que é justamente
aquilo que se faz, né, quando se investiga a natureza material, e ao mesmo tempo nós fizemos uma abordagem teológica dos motivos pelos quais deveria haver, né, o universo, ou deveria haver a existência. E agora nesse ponto é onde nós chegamos, né, quem acompanhou aí a última aula, né, o último trabalho que nós fizemos na sala dos mantras, nós fizemos então a observação de que a afirmação que prediz, ou a afirmação que pretende dizer que nós estamos aqui para evoluir, essa afirmação ela pode aparentemente ser óbvia, né, evidente, porém ela esconde, ou ela traz em si seria uma espécie de pegadinha de vestibular, né, para a gente poder fazer uma metáfora mais simples aqui, mas ao mesmo tempo uma armadilha conceitual danosa, extremamente perigosa. Tá? Ok, pessoal, agora sim, desculpa aí, tá? Muito bem, então, continuando, nós fizemos essa breve interrupção aí, né? Mas agora acho que ficou bem melhor ali a questão da luz, da iluminação. Mas então, dessa conclusão que nós tiramos, de que nós estamos aqui, essa afirmação, não é? Ela então, ela traz consigo, é igual vírus, não é? Você não vê necessariamente, né? Você não consegue observá-lo, mas ele cria um efeito devastador, né? E é preciso usar algum tipo de segurança, né? Você precisa de um esterilizador, um álcool, né, que esterilize. Você tem que usar máscaras, tem que evitar situações desfavoráveis, e esse mesmo procedimento de segurança requer em relação à filosofia, em relação à teologia, em relação aos paradigmas que pretendem ser positivos na abordagem da explicação final acerca do princípio que nós admitimos ser a existência. Então existem muitos paradigmas e sistemas filosóficos que são nefastos, semelhantes a vírus realmente, né? Eles são destrutivos, semelhantes a vírus realmente. Eles não são para nada produtivos. E por incrível que pareça, essa ideia óbvia e intuitiva de que nós estamos aqui carrega consigo esse vírus, um desses vírus extremamente danoso e prejudicial no processo da autorrealização. Por quê? O autoconhecimento inclui conhecer a fonte da nossa existência. E essa fonte, ou seja, a origem, não pode ser inferior aos seus efeitos. Ou seja, o princípio original ele não pode ter menos qualidades que os seus efeitos. Digamos que no Sol nós podemos observar calor, luminosidade. Então isso não é possível que não haja calor e luminosidade no efeito do Sol, que seriam os fótons ou os raios do Sol. Isso é inconsistente do ponto de vista científico e também da coerência, né? Ou uma gota de água do mar não pode ter menos proporções que o próprio mar em si, né? Por isso, na sua fundamentação mais simples possível, a entidade consciente ou o princípio consciente, seja lá qual tenha sido a sua origem, possui consciência, né? Por isso se diz, pela simples questão de bom senso, que a origem desse princípio existente possui consciência, né? Em ciência, nos termos científicos, ou atualmente, né, se admite isso do ponto de vista científico, porque já se faz muitos experimentos em laboratórios para identificar o que seria a consciência.
mas se fala, dentro dos meios acadêmicos, quando se fala em termos da consciência permeando o universo, isso é o que se chama de panpsiquismo, em que as conclusões da física quântica ou da mecânica quântica de que não há uma estabilidade real na matéria, ou seja, naquilo que nós chamamos de matéria, e que assim, as pressões de observações mais radicais determinam ou demonstram que nós estamos lidando com uma simulação de realidade e que, portanto, o que haveria de existente, realmente falando? Uma vez que as coisas que nós entendemos ser existentes são simulações subjetivas que funcionam como aparência de existência, mas que, de fato, sendo observadas radicalmente deixam de existir, então o que seria realmente real e o que existiria de fato? Apenas a consciência. Porque a consciência é a única que toma consciência da existência e das coisas que aparentemente existem e que de fato não existem como sendo existência objetiva, mas apenas como existências subjetivas. Então a consciência estaria a tal ponto estruturada que poderia chegar à conclusão de perceber-se a si mesma dentro de um sistema de simulação. Portanto, a consciência seria a única coisa real existente possível do ponto de vista matemático, lógico e a conclusão racional que se pode chegar como consequência da observação lógica e da observação científica é de que a única coisa realmente existente seria a consciência e que esse seria o verdadeiro objeto de pesquisa da inteligência, que seria a investigação da consciência, já que as investigações que nós fizemos acerca da realidade demonstram que ela é subjetiva, ou seja, simulada. Bom, então as buscas que nós fazemos, ou as investigações que nós fazemos enquanto comunidade, por exemplo, reconhecer a funcionalidade do universo, se existem outros planetas habitáveis, como é que funciona o universo, tudo isso é válido para reconhecer o campo. Porém, e como terapia ocupacional também, porque afinal de contas é divertido, né, descobrir as coisas e é importante também por uma questão de sobrevivência, então conhecer o campo de ação seria um princípio secundário, porém como ele é pragmático, ele toma a sua prioridade, ele toma o tempo disponível da humanidade, já que o cérebro ele é projetado para funcionar de maneira pragmática e não de maneira metafísica. Aqueles que conseguem utilizar o recurso da inteligência como princípio de investigação metafísica tornam-se metafísicos, ou seja, filósofos. Porém, a base, a grande massa, né, a grande manada do grupo não vai pensar dessa forma. A programação básica do cérebro não está projetada para pensar dessa maneira. Está projetado biologicamente para sobreviver. Por isso, é desconfortável pensar além desse nível da sobrevivência. Comer, dormir, beber, acasalar e esperar em algum momento que isso tudo acabe. Então, essa operação básica, ela pressiona a maioria das consciências para viver dentro do princípio básico de existência. E como consequência disso, não vai haver investigação metafísica, até porque isso dá trabalho e as pessoas elas estão condicionadas ao conforto e isso, claro, evidentemente não é atrativo para a maioria das pessoas. Por isso que as coisas vão continuar sendo exatamente como são. Mesmo que nós tenhamos a compreensão de que se trata de um princípio simulado, ainda assim as coisas vão continuar sendo como são. Os cientistas vão continuar desenvolvendo tecnologia, se vai continuar fazendo pesquisa na área do desenvolvimento da agricultura, da construção, da diversão, do turismo, tudo vai continuar exatamente como está sendo agora. Porque a funcionalidade do programa não vai deixar de atuar pelo simples não, mas pelo
também pelo fato de que nós podemos compreender online o mecanismo do programa se dando em si. Então, a compreensão do funcionamento da simulação não altera a sua eficácia de atuação. Se deu para entender. Então vai continuar sendo tudo como está sendo agora. Todas as coisas vão funcionar como está sendo agora. Inclusive as pessoas vão continuar vivendo como se não houvesse uma simulação. Elas vão continuar vivendo como se tudo fosse real. Mesmo que saibam categoricamente, matematicamente, sistematicamente que não é uma realidade objetiva. Não vai fazer diferença nenhuma. O programa vai continuar funcionando da mesma forma. Tá? Vai dar uma vertigem no começo, dá uma certa assim, confusão mental no início, uma espécie de como quando a montanha-russa desce, mas depois se estabiliza e fica tudo normal. As pessoas se acostumam novamente a essa condição de realidade ou de existência e as coisas continuam exatamente como são, porque o programa foi projetado para funcionar exatamente assim. Tá? Bom, agora que a gente já tem essa noção, pelo menos do ponto de vista teórico, e eu posso realmente observar o quanto é difícil assimilar esses conceitos, porque mesmo entre nós, e a gente já está falando sobre isso já há quase um ano, mesmo entre nós é comum ainda os atos falhos de linguagem na comunicação que demonstram uma fragmentação da percepção de como é que se dá. Quando nós falamos a minha alma, eu tenho uma alma, a minha alma, conceitos assim, por exemplo, eu estou aqui, nós estamos aqui. Então essas observações, elas demonstram a fragmentação da percepção de como é que funcionam as coisas. E demora mesmo um tempo até que as peças se encaixem completamente e o mosaico apareça diante de nós e as terminologias passam a ser terminologias baseados no mosaico e não baseados na fragmentação dos dados que estão à disposição. Né? Então, quando a gente junta todas as peças, inclusive a nossa terminologia em relação àquilo que nós observamos também muda, porque a consciência muda, as terminologias naturalmente também mudam. Bom, então agora nós vamos fazer aqui algumas considerações acerca do porquê. Né? Por que as coisas foram projetadas dessa maneira? Por que tem que haver, não é, uma simulação? Qual é a fundamentação que justifique isso? Que se trata de uma simulação, muito bem, já foi rastreado isso do ponto de vista metafísico, já foi rastreado isso do ponto de vista filosófico, já foi rastreado isso do ponto de vista matemático e científico. Agora, a próxima pergunta é o porquê as coisas são simuladas, né? Qual é a funcionalidade de ser uma simulação? Se você fosse, por exemplo, digamos, Deus, por que você faria? O que justificaria você fazer ou criar ou gerar uma simulação? Né? E outra coisa, as almas, né, que é a consciência, que é o princípio existente real, existem por qual motivação? Digamos, supomos que eu seja Deus, né? Ou você seja Deus. Os conceitos, a ideia que nós temos de Deus, ou pelo menos a intuição filosófica que nós temos desse princípio, é de que se trata de um princípio completo em si mesmo. Okay? Nós chamamos isso de absoluto. Então, é um princípio completo em si mesmo. Um princípio completo em si mesmo não teria, digamos assim, a necessidade de criar outros princípios. Né? Não haveria necessidade de nenhum efeito criativo. Ou alguém que está totalmente satisfeito consigo próprio, não haveria aí escassez ou excessos, contingências que tivessem que ser lapidadas ou espaços que tivessem que ser preenchidos. Tá? As teorias que afirmam que
foi necessário que, assim, inicialmente Deus se viu na necessidade de preencher os espaços, isso é uma falácia filosófica inconsistente, né? Porque então essa necessidade de preencher espaços seria um condicionamento obrigatório, ou seja, haveria uma pressão sobre essa pessoa, esse princípio consciente original que o obrigasse a se ocupar em atividades, e alguém absoluto, assim, completo em si mesmo. Essa afirmação de que há uma obrigatoriedade necessária, ela é inconsistente justamente porque transfere para esse ser uma qualidade que talvez não seja compatível com o princípio que é o absoluto e satisfeito em si mesmo. E quando nós falamos em termos de absoluto, nós estamos falando de uma realidade onde não há espaços necessariamente vazios ou que sejam obrigatoriamente necessários de serem preenchidos. Então a ideia de que a criação das almas ou a manifestação das almas é uma necessidade de preencher espaço é uma ideia bastante psicológica que, assim, mais ou menos define uma terapia ocupacional baseado num princípio de tédio, ou seja, para aliviar o tédio existencial, então Deus teria criado almas ou manifestado almas. Isso não procede, tá? Bom, outras teorias, né, definem que que nós seríamos o efeito de uma fragmentação do absoluto pela necessidade do absoluto de conhecer-se a si próprio, tá? Então que esse princípio original, sentindo a necessidade de se conhecer, se dividiu em muitos para se reconhecer ou para se conhecer. É uma tentativa sincera, é uma tentativa uma tentativa honesta, mas infelizmente é uma tentativa bastante inconsistente também, porque essa afirmação necessariamente ela pretende dizer que esse princípio absoluto é um princípio ignorante de si próprio e que para suprir essa carência de ignorância, ou seja, para superar essa ignorância, se fragmenta em busca de autoconhecimento. Só que essa técnica seria uma técnica radicalmente masoquista, né, ou sádica talvez, porque, veja bem, o mundo material, dentro desse contexto, teoricamente o mundo material entraria em qual parte? Ou seja, por que haveria uma necessidade de criação de um mundo material com esse design, com essa funcionalidade, para esse autoconhecimento? Ou seja, então seria válido afirmar que o autoconhecimento necessariamente significa impor-se a si mesmo sofrimentos. E isso parece ser um pouco patológico pensar num princípio divino com essas características paranoicas, né? E sádicas, porque impor a si próprio uma grande quantidade de dor ou de traumas e choques com o objetivo de se conhecer parece com aqueles adolescentes que se cortam para se sentir. Isso é totalmente patológico, psicológico. Não faz sentido isso. Então, isso transmite a ideia de um ser, de um princípio doente. De certa forma, parece ser uma coisa filosófica muito graciosa, um ser que se expande, se fragmenta para se autoconhecer, mas no fundo, você está descrevendo um adolescente psicologicamente debilitado, que na sua incapacidade de perceber-se a si mesmo, de ter uma noção de identidade, de satisfação de existir, pega uma navalha e passa a se cortar para sentir alguma coisa, já que haveria aí uma morbidez tão tétrica que a única forma de se conhecer seria sofrendo. Então isso não é legal pensar dessa forma, porque acaba gerando esse tipo de conceito intrínseco. Isso não procede. Ou então, a gente não tem muitas alternativas saudáveis quando nós olhamos o leque de propostas para explicar esse fenômeno.
Agora, qual seria então, né, a nossa versão, ou seja, a versão védica para essas colocações? Muito bem. Sempre que nós queremos compreender uma coisa muito grande, a técnica é partir de um fragmento, né, de um princípio. Então, se a gente quer estudar o Sol, nós pegamos um fóton. Se nós queremos estudar uma galáxia, nós pegamos a luz dessa galáxia. Então, é assim que a gente faz. Então, se nós queremos estudar o princípio criativo, nós partimos daquilo que é mais próximo de nós, daquilo que é observável, né? Então, vamos observar como é que nós nos comportamos, porque já que nós somos consciências, e mesmo em estado condicionado, existe uma certa racionalidade na forma de agir. Não é que a simulação ela é totalmente incongruente em relação à sua formação original. Por exemplo, não é que o sal que a gente encontra numa gota do mar é totalmente diferente do sal que está no mar. Não existe uma similaridade aí bastante intrínseca. Então, quando a gente analisa o comportamento intuitivo da consciência e nós purificamos essa consciência, retiramos os excessos que são, digamos, interferências, resíduos, nós olhamos para essa consciência no seu estado puro, original, aí a gente já pode fazer uma inferência em relação à sua origem, né? Digamos, se eu pego uma gota d'água e tem lá terra, tem lá vários elementos, elementos químicos que foram introduzidos depois que essa água saiu do mar, então esses elementos químicos são interferências, são resíduos que não estão presentes no mar. Então eu tenho que decantar aquela gota para eliminar todos os resíduos e aí sim fazer uma inferência em relação a como é o mar, porque eu teria então aí já a sua água, a gota de água no seu estado natural. Então nós precisamos de observar a consciência no seu estado natural para daí, a partir daí fazer uma inferência em relação a como seria o estado da consciência original. E assim, afirmar que a consciência é um princípio real é uma questão lógica de inteligência, tá? Porque uma vez que a consciência está manifesta, tanto faz se essa consciência foi uma criação da natureza material ou se essa consciência é uma expressão da divindade, tanto faz, ela existe. Então, nós temos que admitir que, sendo uma formação da natureza material ou da divindade, esse princípio consciente, por ser um princípio observável e real, necessariamente nós temos que admitir que na natureza haveria consciência, já que, como nós somos efeitos da natureza, do ponto de vista meramente materialístico ou ateístico, uma vez que nós somos consciências, e uma vez que nós somos o efeito da natureza ou do universo, então necessariamente nós temos que admitir que o universo possui consciência. É uma questão simples de lógica de 2 mais 2 é 4. Não precisa ter inspiração divina, é só observar. Então, o resultado disso é afirmar que o universo seria uma consciência, né? E claro, então nós precisaríamos interagir com essa consciência, já que consciências conseguem ter consciência de si próprio e de interagir com outras consciências. Esse estado consciente, essa qualidade consciente de estar consciente de si mesmo e de interagir com outras consciências, deveria necessariamente também ser encontrado no princípio que é o universo, já que o efeito demonstra essa característica. Então nós não poderíamos, como consequência, sermos superiores em termos de qualidade que a nossa fonte. Tá? Então isso é um raciocínio lógico bastante simples e qualquer um pode fazer com um pouco de boa vontade. Muito bem, então nós, digamos que eu esteja aqui assim, sozinho, né? Ou com a minha esposa, digamos assim, e nós estamos felizes, ou eu estou feliz, digamos que eu esteja feliz, mas o que me motivaria a ter outra pessoa próximo de mim? Né? Qual seria a motivação? Bom, haveriam algumas motivações pragmáticas, técnicas. Por exemplo, eu quero dividir o aluguel.
Ok, é uma motivação, mas isso é uma contingência, isso é uma necessariedade. Não vale como princípio para analisar a questão da divindade. Qual seria a motivação? O sentimento de solidão? Bom, o sentimento de solidão só ocorre nas pessoas que estão carentes, de certa forma, por algum motivo. Não é? E a solidão é um princípio que é uma ausência. E a ausência não está dentro do critério de análise que nós estamos fazendo, que é justamente a percepção do absoluto. Então essa ausência não estaria lá. Uma pessoa assim, saudável, ela não tem problema nenhum em relação a estar sozinha. Ela não tem problema nenhum também em relação a estar com outros. Ela desfruta tanto da companhia de si mesma quanto da companhia de outros. Ela é feliz tanto consigo própria, quanto ela é feliz também quando está com outros. Inclusive, uma pessoa realmente feliz com outros só o é se ela também é capaz de ser feliz consigo mesma quando está a sós consigo mesma. Isso é uma pessoa realmente feliz. Enquanto ela está com outro e ela só consegue ser feliz com o outro ou estando com o outro, então isso significa que ela, na verdade, ela é de certa forma vulnerável e, num certo sentido, até também egoísta, porque ela precisa necessariamente que o outro esteja à disposição dela para que ela, então, possa gerir-se a si mesma. E com isso, ela acaba obrigando o outro a estar presente, e o que não deixa de ser um egoísmo, que é uma fase imatura da consciência. Nós não podemos admitir ou não podemos afirmar que a expansão das almas seria como consequência de um princípio de solidão da parte do absoluto. Porque isso, com essa afirmação, nós teríamos também que admitir que a carência afetiva na sua existência em si mesmo estaria presente na pessoa divina ou na divindade. Isso seria o mesmo que afirmar que a divindade seria, num certo ponto, egoísta. E por isso ela precisaria que outros estivessem ali para que ela própria se sentisse bem. Então, isso não procede, né? Agora, imagine, por exemplo, um exemplo que assim, eu costumo colocar, que fica uma metáfora bem simples para poder entender esse contexto, é que imagine, por exemplo, você, que no caso de uma mãe, né, que a gente pode pegar isso como uma referência bem objetiva. Uma mãe, ela fica grávida, não é? Ela tem um filho, um casal tem um filho, e esse filho, ele vai alterar toda a história da vida desse casal. Esse casal, digamos assim, o cara, se ele é jovem, se ele está sozinho, por exemplo, ele pode até, digamos, porque ele tem a natureza de amar, então ele acaba amando, digamos assim, né? Ou ele sente amor. E devido a sentir amor, como o amor é expansivo, o amor ele deseja compartilhar, não é que ele deseja sugar, ele necessita de explorar o outro. O amor é um princípio participativo. Então, a pessoa que ama sente o desejo de compartilhar esse amor naturalmente. Ele acaba, né, se apaixonando por alguém inevitavelmente. Bom, então esse grupo aí se reúne de pessoas que se amam, pessoas amáveis, e eles estão bem, estão felizes e decidem ter um filho. Por que um casal decidiria ter um filho numa condição em que eles estão completamente felizes e saudáveis? Do ponto de vista de que a vida deles é normal e eles são felizes em si mesmo. É um casal feliz. E eles decidem ter um filho. Por que eles decidem ter um filho? Para manter a procriação da humanidade, porque a humanidade não pode parar? Muito pouco provável.
para ocupar os espaços na casa, porque a casa é muito grande e precisa de gente para ocupar o espaço? Improvável. Então, qual seria a motivação? A única motivação seria o impulso natural de expressar ou de expandir o amor que eles têm entre si. Inclusive, um filho no ambiente vai alterar toda a estrutura do ambiente. Eles não terão mais a liberdade de saírem quando quiserem, de fazer amor quando quiserem. Eles se tornarão servos, praticamente, daquela criaturinha. Sem contar que aquele ser, enquanto ele está no ventre da mãe, basicamente, eu sinto muito, tá? As mamães que estão aí me ouvindo agora, eu vou falar uma coisa meramente técnica, tá bom? Mas é assim mesmo, tá? Do ponto de vista biológico ou médico, o ser humano é o maior dos parasitas humanos. Nenhum parasita fica tão grande quanto o próprio ser humano. A gente tem a tênia sagenata, né? Que é a famosa lombriga, né? A famosa lombriga. Ela fica, acho que cresce até 7 metros, mas ela é fininha. E em volume, ela dá uma mixaria. Mas o bebê humano não, ele fica grande, né? Ele ocupa bastante espaço. Então o que acontece? Ele se torna o maior dos parasitas humanos. Se ele fica ali sugando o corpo da mãe, né, parasitando basicamente, porque ele é como se fosse um vermezinho, né, tá ali sugando. Inclusive o útero, ele fica no maior desespero tentando eliminar aquele parasita o tempo todo. E em 9 meses ele, finalmente consegue. Mas, do ponto de vista biológico, é um parasita que está sugando outra pessoa, que pode levar o hospedeiro à morte. Inclusive, muitas mães falecem e morrem como consequência da gravidez. Então, não é apenas um parasita, mas é um parasita extremamente perigoso. Tanto é que a gravidez é um momento perigoso, delicado, todo mundo sabe disso, tem que ficar acompanhando e tal. E, além de ser perigoso, é cansativo, é extenuante, é desgastante. Depois que o parasitinha nasce, ele continua sugando ainda, né, pelos seios, ele vai sugando o hospedeiro, e depois que ele para de sugar fisicamente, ele continua, de certa forma, ainda parasitando, né, os hospedeiros, que são os pais, por mais 20, talvez 30 anos, em alguns casos, a vida toda. Bom, do ponto de vista biológico, não é nem um pouco racional ter um filho, porque é perigoso, né? E pode levar o hospedeiro à morte. Do ponto de vista do investimento que se faz num filho, por exemplo, você não tem garantia nenhuma de que todo investimento que você vai fazer, você vai ter um retorno disso daí. Então você vai passar 20, 30 anos investindo, colocando dinheiro, gastando, e não há garantia nenhuma de que vai haver retorno desse investimento. Então, do ponto de vista econômico, ninguém faz um investimento em uma empresa que vai entrar em falência, que vai falir. Ninguém investe numa empresa que entra na falência, né? Ou que você investe dinheiro que você não vai ter lucros. Nenhum economista orienta para que se faça isso. Então, do ponto de vista biológico, não é inteligente, não é racional, não faz nenhum sentido. Do ponto de vista econômico, não é racional, não é inteligente. Do ponto de vista psicológico, praticamente isso seria o equivalente de uma espécie de síndrome de Estocolmo, realmente, em que os hospedeiros ou os reféns, não é, daquele algoz, né, que seria o caso o filho, porque um filho ele torna os pais servos, né, eles se tornam servidores, e eles estão ali à disposição daquela pessoa a vida toda, e eles não podem sair desse ambiente, justamente porque existe aí uma prisão. Até eu estava na minha casa, lá na nossa casa, lá na fazenda, tem um casalzinho lá de maritacas que tiveram 2 filhotes e, enfim, fizeram um ninho assim próximo, né, numa caixa. E elas vão e tal, e depois elas voltam para alimentar aquele bebê. E às vezes eu ficava olhando aquele movimento
e buscando, né, assim, buscando entender o que motiva esse casalzinho a voltar da floresta para alimentar essas duas criaturinhas. Isso não é um ato inteligente, não é um ato... É claro que existe uma pressão biológica aí para que eles voltem e alimentem, mas não é simplesmente biológico. Existe aí uma força intrínseca que justifique esse ato, esse movimento. Porque senão não faria sentido todo o esforço para voltar e gastar a energia com duas criaturas que estão ali sem oferecer nada em troca. Então, qual seria a justificativa para isso? O que motiva, né, as pessoas a terem filhos? Se nós tirarmos, se nós colocarmos todos os valores que justificaria ter filhos, realmente nós não somos tão altruístas assim, a ponto de se preocupar com a humanidade, que nós precisamos ter filhos para povoar a humanidade, porque a humanidade precisa continuar. O nosso altruísmo não é assim tão profundo dessa forma, a ponto de chegarmos a essa conclusão, não. Não é, a motivação não é altruísta, biologicamente não é favorável, economicamente é uma falência praticamente, né? De investimento. O único motivo que justificaria esse movimento é a expansão do amor, o princípio do amor. Parece uma coisa meio clichê, mas de fato, quando a gente faz a análise, a gente faz a autópsia das condições do processo de expansão, é somente o princípio de amor. Se tirar esse princípio de amor da operação, ninguém faz nada. Ninguém vai ter filhos, porque é perigoso ter filhos, é muito economicamente inviável ter filhos, então ninguém tem filhos, ninguém vai ter filhos, ninguém vai procriar, não vai ter nada disso. Tá? Inclusive, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano europeu se tornou cético e pessimista, óbvio. Né? 2 guerras consequentes deixa qualquer população cética e pessimista, evidentemente. E esse ceticismo pessimista europeu gerou uma consequência, eles não querem mais ter filhos. Né? A população europeia está diminuindo a cada geração, a cada década diminui o nível de pessoas. Por exemplo, a Itália é conhecida como um país de velhos. Portugal, a Europa está oferecendo passaportes à torta e à direita para que as pessoas vão morar na Europa, descendentes, porque eles estão tentando resgatar os descendentes para que a população é como um motor que estivesse apagando e precisa de colocar algum combustível ali para o motor não parar completamente. Por quê? O pessimismo pragmático da civilização da população europeia faz com que elas não queiram gerar filhos mais. O gasto, o investimento é muito alto e o retorno é muito baixo. Por quê? Como você está gerando uma população pessimista e cética, é uma população melancólica e depressiva. E uma população melancólica e depressiva não oferece amor. Então você não tem um contingente de amor, você tem que cuidar de um paciente, de uma pessoa doente. E isso não é legal, não é assim. A motivação para fazer isso é uma motivação que impulsiona a Madre Teresa de Calcutá, o São Francisco de Assis, pessoas altruístas. E o grande contingente da população não tem esse nível de concepção existencial. Eles querem se divertir, eles querem amar. Então, quando eles reproduzem filhos, esses filhos são reproduzidos a partir de uma bioquímica pessimista e ascética. Então, essas crianças ou esses seres, eles crescem com esse estado de espírito. E por isso eles crescem mais ou menos frios, distantes, melancólicos, naturalmente inclinados para as drogas e desinteressados na sua fonte, na sua origem, que são os próprios pais. Então eles se tornam simplesmente egoístas. E os pais, quando observam a natureza dos filhos, que são, por exemplo, as mães que produziram os filhos que geraram a Segunda Guerra Mundial, elas ficaram completamente decepcionadas com o resultado da sua geração. E a próxima geração, então, recebendo o impacto dessa decepção, internamente, acaba desistindo de procriar, porque você vai ter filhos
que vão ficar se matando e vão matar todo mundo e vão ficar fazendo guerras, então é melhor não tê-los. É depressivo ter filhos horrorosos assim, né? Guerreiros, assassinos. Então uma mãe não quer ter filhos guerreiros assassinos. Então uma população de mães não quer ter filhos guerreiros e assassinos. Então quando as mães ficam decepcionadas, deprimidas, melancólicas e indispostas a gerar filhos pela ausência do princípio de amor, então ocorre uma diminuição da população geral, que é o que está acontecendo com a Europa. Né? E, claro, né, depois de as mães verem tantas atrocidades, elas ficaram assustadas com o resultado da sua criação. E elas não querem mais criar. E aí é preciso repovoar a população. Então é um efeito psicológico como consequência, né, das guerras que foram produzidas. Portanto, quando sai o amor da operação, quando o amor está numa condição muito baixa, ou quando tem pouco amor, por exemplo, um casal que não se ama tanto, por exemplo, o desejo de ter filhos não acontece, por exemplo, né? Não acontece tão intensamente. Eles podem até adiar, mas aquele desejo tem aquela coisa, aquele namoro, aquele flerte de ter um filho e tal, de expandir a família, de curtir mais a família, está presente, mesmo que adie-se, né, esse processo. Mas um casal que não se ama, que simplesmente encontram-se por uma mera função biológica, de pressão biológica baseada nos hormônios, que é o êxtase erótico, né, o desejo sexual em si, não planejam filhos como consequência disso. Né? Porque sabe que os investimentos consequentes de um filho vão requerer uma demanda de atenção que, para que essa demanda seja satisfeita, é necessária uma abnegação e uma dedicação muito profunda, muito intensa. Isso é o quê? Amor. Se não tiver amor, não acontece nada, não se faz nada, ninguém faz nada, ninguém tem filhos, ninguém procria, não tem decreto governamental que nos obrigue a ter filhos. Por exemplo, a Alemanha, por exemplo, eu soube de um caso, parece que está sendo tramitado lá, que já é comum isso daí, que se você for uma família que você tem um filho, o governo paga tanto, se você tiver 2, o governo paga tanto. Então é um investimento já em que você ter filhos, você ganha dinheiro do governo como, assim, tipo, o governo está incentivando realmente para que as pessoas tenham filhos. E ainda assim, as pessoas não querem. Porque não é só a questão de ganhar dinheiro, é a questão de lidar com os seres humanos com uma baixa quantidade de amor. Porque o resultado consequente da geração pessimista e ascética é que os filhos consequentes, né, os filhos que saem dessa produção, saem com essa qualidade. E conviver com seres humanos com uma baixa qualidade de nível de afetividade e de relacionamento de amor é uma experiência desconfortável, desagradável. Então, não é só uma questão meramente financeira de, por exemplo, ter filhos, não é, por questão de ganhar dinheiro do governo, não é isso. A questão é depois ter que conviver com esses seres humanos. E as mães, as mulheres não querem, porque conviver com eles, sendo que elas próprias estão pessimistas, melancólicas e de certa forma depressivas, é uma experiência dolorosa e muito desconfortável. Não é só por uma questão financeira, econômica. Tem a questão humana mesmo, né? A questão da convivência humana, do relacionamento humano com outro ser. Então, o resultado é isso daí. Bom, então não acontece. É preciso haver um princípio, que é esse princípio que o que justifica todos os esforços, todas as derivações consequentes daí. Então, a única coisa do nosso ponto de vista, do prisma em que nós temos, né, da visão panorâmica em que nós podemos extrair informação, isso é o máximo que nós podemos fazer, é observar os efeitos existentes, que são a consciência, e observar quais são as motivações para que essa consciência se manifeste. Né? E ao manifestar, tem até um ditado, né? Se você pensar muito, não casa. Se você pensar muito, não tem filhos. Então, de certa forma, é irracional ter filhos. Né? De certa forma, é irracional se casar, porque você vai ter que dividir as suas propriedades,
você vai ter que dividir o seu tempo, você vai ter que se doar, você vai ter que se entregar. Isso, biologicamente falando, não é racional, porque você vai ter que gastar a sua energia, dar a sua energia. E, na verdade, os organismos preservam energia, salvam energia para a autossobrevivência, que tem um princípio, é o chamado gene egoísta. Mas por que uma pessoa decide se casar? Unicamente o princípio de amor que justifique isso, porque do ponto de vista financeiro, isso não é inteligente. Então as pessoas que se casam por dois motivos: ou pela pressão biológica de ter à disposição um parceiro ou uma parceira para assim, suprir a necessidade biológica da pressão dos hormônios da sexualidade, ou seja, para ter relacionamento sexual à disposição continuamente, que é uma pressão biológica, não é? Ou então, isso não dura muito, evidentemente, porque fica intolerável, né? Mas normalmente o princípio mais saudável para esse fenômeno é o amor. Então, quando tem amor, as coisas conseguem funcionar relativamente bem e prolongadamente, né? E, portanto, sobrevive. E aqueles que se adaptam são os mais fortes, na verdade. Os que sobrevivem não são os mais fortes. Os que sobrevivem são aqueles que se adaptam. E aqueles que se adaptam demonstram ser, a longo prazo, os mais fortes, porque adaptação significa uma inteligência superior e de futuro. Então, o amor, ele demonstra ser essa inteligência superior, porque ele é adaptativo. Ele consegue lidar com as dificuldades práticas da existência de uma maneira que suaviza todo o processo. Inclusive, por exemplo, uma pessoa... Por que as pessoas estão sempre buscando se apaixonar? Sempre ansiosas por encontrar esse princípio que é a paixão? Porque gera uma sensação de bem-estar, gera uma sensação de êxtase de existir, gera uma sensação de prazer de existir. É por isso que elas querem tanto se apaixonar, né? E mesmo aquelas que perdem a sua paixão ficam relembrando, não é, o momento, ficam se alimentando daquela energia que foi gerada, dos resíduos daquela energia que foi gerada, porque continua mantendo a sensação de bem-estar, de existir ou de viver em si. Por isso, depois de fazer todas as considerações possíveis, né, daquilo que seria a motivação para uma expansão, nós admitimos que o amor é o princípio que produz esse movimento de expansão. Então, nós só temos como afirmar, do ponto de vista racional, levando-se em consideração que haveria uma pessoa e essa pessoa teria condições semelhantes à nossa, só que num potencial bem maior, ou seja, essa pessoa estaria consciente e ao mesmo tempo teria princípios racionais consigo própria. Então não seria por simplesmente contingência, vamos preencher o universo, ou estou sozinho, preciso de gente para estar comigo, para me adorar. Por exemplo, tem algumas teologias que afirmam que Deus teria criado as almas para ser adorado. Então isso é simplesmente aberrante, assim, chega a ser assustador essa afirmação. Porque um ser que precisa criar outras, e essas outras têm que passar por condições de dificuldade, cujo único objetivo é de ser adorado, esse ser, na verdade, não é um ser amável e nem adorável. Ele é um ser detestável, ele é horroroso. Não dá para amar uma pessoa que necessita disso a tal ponto de obrigar uma quantidade grande de outras pessoas a fazê-lo sob condições desfavoráveis e ainda sob ameaça de punição. Isso é bem bizarro. A ideia de Deus, desse ponto de vista, chega a ser uma patologia mesmo da humanidade. Então, não procede essa afirmação também. De todas as variações observáveis que nós temos à disposição, realmente sobra o amor. E essa pecinha, ela parece que se encaixa bem aí, em todos os níveis. Quando você coloca essa pecinha, ela consegue interagir com as outras facilmente. É como uma espécie de célula-tronco, que consegue se replicar nas outras células, consegue se adaptar em diferentes níveis. Então essa pecinha, que é o amor, ela fecha a equação quando a gente
observam quando pode ser até que haja uma outra explicação, aparentemente não está disponível, mas essa explicação ou essa peça é suficiente para gerir o conjunto e dar uma consistência ao mosaico, que é uma afirmação que justificasse o princípio de expansão das almas. Nós estamos falando, não falei ainda, o porquê do universo ser simulado. Nós entramos na parte final da explicação, mas a parte final da explicação tem algumas pecinhas que vão ser montadas aí, tá? Então não vai dar para concluir todo o raciocínio hoje, evidentemente, né? Mas pelo menos já dá para entender que o que justificaria, a gente já sabia intuitivamente, eu já sabia que era o amor e tal, a gente já ouviu falar sobre isso não é novidade. Sim, é verdade, mas o que a gente está fazendo é uma dissecação, né, uma autópsia, porque você falar que é o amor é intuitivo, certo? É natural, é intuitivo. Mas o que a gente está fazendo aqui é olhar sistematicamente para ver se essa intuição procede ou se é só uma intuição. Porque intuição por intuição, sim, pode-se ter vários tipos de intuição, né? Tem pessoas que têm a intuição de que Deus falou com ela para matar os amigos da escola. E vão e fazem isso, porque intuitivamente elas ouviram lá que era assim que tinha que ser feito. Então, intuição não significa necessariamente que é garantido ou que é realmente seguro. A gente precisa checar para ver se a intuição ela procede ou não, né? E nesse caso, o que a gente vê é que realmente essa intuição de que o amor seria a motivação para a expansão das almas, mesmo que esse princípio original, essa fonte, Deus, estivesse muito bem consigo próprio, ainda assim, o que acontece? Uma vez que esse princípio teria com ele a motivação do amor, isso é rastreável, já que ao olhar os fragmentos, que são as consciências, nós observamos que existe esse princípio de amor, ou de amar afetivamente, até mesmo entre os insetos, a gente vê que a mamãe baratinha vai lá e cuida dos ovinhos, não é? A mamãe cobra fica lá cuidando dos seus filhotinhos. A gente pode ver que isso está em toda parte, não é apenas na consciência sobre a forma humana, é uma coisa meio que quase que praticamente absoluta, né? Está em toda parte. Então é um estado da consciência, não é uma exclusividade da humanidade, é um estado da consciência. Então nós podemos partir do princípio de que esse princípio, que é o princípio afetivo, amoroso, amor, não pode estar ausente na consciência original, porque seria uma pretensão afirmar que a consciência fragmentada possui amor e a consciência original não possuiria esse amor, né? E afirmar que a consciência original não seria um ponto localizado, mas seriam todas as consciências unidas, também é uma falácia filosófica, porque você teria que admitir que essa consciência absoluta necessariamente possui em si um princípio de ignorância que a obriga a viver sob condições inferiores de existência a ponto de sentir sufocamento existencial e sofrimentos. Então, afirmar que a consciência seria todas as consciências unidas é também afirmar que essa consciência seria uma consciência decadente do ponto de vista da sanidade moral e emocional. E isso é um tipo de denúncia inapropriado para alguém que está afirmando, está lidando com um princípio absoluto e completo, tá? Então é uma incongruência conceitual aí que, enfim, é uma pecinha aí que não se encaixa não muito bem não, tá? É uma coisa meio armengada, né, filosoficamente falando. Então a gente precisa admitir dois fatos inicialmente. Primeiro, que a consciência absoluta, ou seja, o princípio original, ele tem a capacidade, sim, de ser uma pessoa consciente de si mesma, assim como nós, que somos fragmentos, possuímos em nós a capacidade de assumirmos a nossa percepção individual de consciência. Então, essa qualidade não pode ser uma qualidade exclusiva do fragmento, estando ausente da sua origem, porque isso seria novamente uma pretensão de afirmar
que nós teríamos uma superioridade de qualidade em relação à fonte. Isso é incongruente, seria como a gota do mar afirmar que possui mais sal do que o mar, ou que possui mais atributos do que o próprio mar. Isso teria que ser demonstrado, né? Só afirmar não é o suficiente. E como é que a gota do mar faria essa demonstração? Aí já é outros 500, né, no caso, então não é por aí. Então nós não admitimos arrogantemente que nós somos superiores a Deus. Nós admitimos pelo menos que Deus tem no mínimo as mesmas capacidades que nós. Pode ser que ele tenha um pouco mais, e aí a gente vai verificar se procede afirmar que ele tem um pouco mais ou não. Mas pelo menos admitir que ele tem as mesmas proporções de variação de capacidade que nós é simplesmente uma questão de sanidade, de coerência filosófica. Então, admitir que esse princípio é capaz de ser uma pessoa consciente de si mesmo é uma questão de sanidade filosófica, de normalidade de raciocínio. Admitir que essa pessoa possui o princípio de amor em si mesmo é uma normalidade de observação. Agora, nós poderíamos também admitir, segundo esse raciocínio, que haveria na pessoa Deus o princípio do mal, já que a consciência que a gente observa é capaz de produzir o mal, é capaz de fazer o mal. Então seria correto afirmar que na origem, ou a pessoa original também teria nele um princípio do mal? Seria correto afirmar que ele seria mal? Então, a partir também mal, não é? Então, a partir dessa insinuação ou dessa suposição, se faz a seguinte conclusão: a criação do mundo material é uma expressão do aspecto mal de Deus. Por quê? Porque ele teria criado o mundo material e teria colocado as almas aí dentro. Isso é uma maldade. Não se faz isso com filhinhos, filhotes, pessoinhas que você ama. E ter nos colocado aqui dentro para viver sobre as condições às quais nós vivemos, sob a pressão da escuridão, do isolamento e da morte, seria uma expressão da maldade de Deus, né? Então, por que alguém assim, com características de amor, seria capaz de uma maldade tão, digamos, universal, tão grande? Porque o universo é grande, então essa maldade seria muito grande para fazer isso com as suas almas criadas a partir de um princípio de amor. Essas duas peças se encaixam? Parece que não. Então, como é que nós faríamos, né? Qual seria então a explicação que justificasse essas duas realidades? Que a gente sabe que o mundo material é um fenômeno simulado, nós já sabemos, temos informação disso. Que a gente pode perceber que o único princípio que justifique o efeito criador para criar as almas ou para expandir as almas, necessariamente por uma questão de observação natural e pragmática, não poderia ser por contingência, por pressão psicológica, por carência, por solitude, por necessariedades, mas a única, já que esse ser é independente e poderoso, então não haveria uma pressão externa que o obrigasse a criar. Então, o único movimento, a única força capaz de motivá-lo a fazê-lo, que a gente conhece racionalmente falando, seria o princípio de amor. Certo? Essa energia, essa força, essa Shakti, que é amor, ela sim seria capaz de criar uma motivação para esse propósito. Ótimo. Agora, por que criar então o mundo material? Certo? Por que criar o mundo material e criar o mundo material com a característica de ser uma simulação? Ok? Então é nesse ponto que nós chegamos, tá? A gente já fez aí demos um passinho a mais diante desse conceito, mas agora a gente vai ter que resolver esse assunto de maneira coerente para nós prosseguirmos com a ideia de amor a Deus, porque amar um ser, rezar, cantar, se esforçar para integrar-se a um ser que nós desconfiamos ser uma criatura reprovável, isso é neurótico. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso é simplesmente medo, é neurose. E sinceramente falando, eu acho que não é tão saudável buscar esse princípio por neuroses. É muito mais digno realmente
sinceramente, não fazer nada e viver como as bestas da floresta, só que em condições mais sofisticadas, né? As bestas da floresta comem, se divertem, vivem, acasalam-se e morrem, biologicamente pressionadas. E os seres humanos, que são bestas urbanas, fazem as mesmas coisas, só que de uma maneira sofisticada. Então, se é para ter uma vivência neurótica em busca de um princípio patológico, então é melhor viver como uma besta urbana aqui, se submeter a um esforço dessa natureza. Tá? Então, muito bem, nós vamos interromper aqui, tá? E eu vou prosseguir, né? Eu vou aprofundar, eu vou continuar esse movimento que nós estamos fazendo e, claro, tornar visual ou visível a compreensão da explicação védica para esse movimento a partir dessa pessoa, que nós já sabemos que essa pessoa possui em si um impulso de amor. Isso é demonstrável pelo simples fato de que nós existimos, e para que nós existíssemos só poderia haver essa motivação. Ou a motivação é sádica, ou seja, para ter adoradores ou escravos, que é a base da teologia de muitas das religiões, ou então existe um princípio superior a esse, que seria o amor. E aí nós estamos com essas duas peças para verificar se esse princípio Deus seria sádico e a criação do mundo material teoricamente demonstraria esse sadismo de Deus, ou se esse princípio ele é amoroso. Então, como explicar o mal a partir de um princípio amoroso? E o mundo material seria a demonstração desse mal, já que nós seríamos colocados aqui para evoluir e as condições aqui não seriam tão favoráveis como nós podemos observar. Tá bem? Muito bem, é uma operação relativamente complexa, mas é uma operação necessária de ser feita para aqueles que desejam amar a Deus e não para aqueles que desejam cinicamente rezar para Ele, porque, sinceramente falando, as orações são uma terapia para nós. Não é necessariamente obrigatória para Deus, porque afirmar que Deus necessita das nossas orações também é outra forma de dizer que Ele é um sádico e narcisista, enfim, é outro tipo de acusação imprópria. Na verdade, não é bem assim. A gente precisa nos limpar de todos esses vírus, de todas essas conceituações doentias, porque isso atrapalha em muito na experiência de amor a essa pessoa, tá? Muito bem, agora já são 6 horas e 18 minutos, eu vou interromper aqui, né? E nós vamos entrar, né? Na verdade já entramos, né? Nós já estamos, na verdade, na sala dos mantras, e eu vou pedir 1 minuto, né? 2 minutos aí de ausência e já retorno com vocês, tá bom? Namastê, que a paz esteja com vocês. Hare Krishna.